Uma das perguntas que nós fazemos é: onde é que está o cliente? Quem é o cliente certo para o meu negócio? Nichar é um caminho muito bom. E principalmente, quais são as dores daquele nicho? Uma das perguntas que nós fazemos é: onde é que está o cliente? Quem é o cliente certo para o meu negócio? E aí eu tenho que voltar um pouquinho e entender qual é o perfil de cliente que eu quero trabalhar. Eu quero atender grandes companhias? É um perfil. Eu quero atender companhias menores, médias e pequenas? É outro perfil. Eu quero atender todo mundo? Talvez eu não faça nada bem feito, porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. A minha trajetória me mostrou que nichar é um caminho muito bom. Por quê? Quando eu atuo num nicho de mercado, eu começo a criar conexão com esse cliente. Então, independente de qual nicho que eu vou atuar, eu preciso ter conexão com esse nicho. Eu preciso entender o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou propor e, principalmente, quais são as dores daquele nicho. Quando eu faço isso, eu escolho uma segmentação de mercado para trabalhar, eu começo a entender onde é que estão os gargalos desse setor, desse tipo de cliente que eu quero atacar. Seja no varejo, seja na indústria, seja numa indústria de algum produto específico, porque o Brasil é tão grande, tem empresas do mesmo segmento, do mesmo tipo de produção, que produzem as mesmas coisas, setor automotivo, setor de panificação e por aí vai. Eu tenho vários tipos de indústria que todas elas têm algum tipo de dor, seja na área tributária, seja na área trabalhista, seja na área civil, todas elas têm dor. Eu estou falando muito do tributário aqui, mas isso serve para qualquer tipo de profissional. Você, na área trabalhista, sabe que determinado tipo de mercado tem uma incidência maior de problemas com funcionário, pelo uso de EPI, pela incidência de insalubridade ou qualquer outro tipo de demanda. Mas você consegue entender que quando você atua num nicho, você sabe falar a mesma linguagem desse nicho. Eu atuei muito, por exemplo, no setor de supermercados. Então eu conversava com o cliente, quando eu chegava na loja dele, sobre a organização da loja, sobre como é que estava o mercado, sobre qual era o aumento de tributação que tinha tido naquele período em um determinado produto. Lá atrás a gente começou a ter a tributação da carne no ICMS do estado de São Paulo. Isso trouxe um aumento de ICMS significativo para o setor. Eu consigo entender onde é que estão as maiores margens de lucro. No caso do supermercado, eu tinha certeza que a margem de lucro dele principalmente vinha da panificação, do açougue e do hortifruti. No açougue, eu sabia, eu questionava o cliente se ele comprava a carne de caixaria, que é aquela carne que já vem do frigorífico cortada e desossada, ou se ele comprava aquela peça gigante que a gente vê sendo transportada nos caminhões com osso. E aí ele teria uma perda maior, porque na compra daquele produto, ele tem o osso que pesa, ele vai ter todo aquele material que vai ser descartado e que ele não vai aproveitar para vender ao cliente. Mas talvez esse trabalho seja mais interessante na região que ele atua do que em outra região. Então, eu começo a me conectar com esse empresário e não falar mais só do imposto, não falar mais só do problema tributário, do problema com o funcionário, eu começo a falar sobre o negócio dele. E aí, isso traz conexão. Então, toda vez que eu escolho um nicho que eu vou atuar, eu consigo me especializar naquele setor, a entender qual é a dor daquele setor, qual é o perfil daquele cliente. Se ele vai cedo para a operação, se ele vai só no período da tarde para a operação, se ele é um cara que trabalha os 7 dias da semana, dependendo do setor, dependendo do perfil, trabalha todos os dias, não fecha. O setor de alimentos, que é onde eu atuei muito tempo, atuo ainda até hoje, abre todos os dias. Alguns fecham em um feriado ou outro, Natal e Ano Novo, ou apenas no dia 1º de janeiro. Alguns nem no dia 1º de janeiro. Então, quando eu escolho, antes de eu escolher um setor, de eu identificar um potencial cliente, eu preciso entender qual é a minha conexão com esse setor. Eu preciso entender se o que eu faço tem alguma significância para aquele setor. E se eu crio conexão de valor com aquele setor, se o que eu vou fazer vai entregar resultado para aquele setor. Esse é o primeiro ponto para escolher um cliente. Esse é o ponto que vai te dar uma diretriz para seguir naquele setor de atuação ou não, para entender se aquele cliente faz sentido para o que você faz ou não.